O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar 7 réus do núcleo 3 da trama golpista. Direto de Brasília, o repórter Marcos Santos tem mais detalhes dessa decisão para a gente. Bem-vindo de volta, Marcos, é com você. Oi, Lúcio. Muito boa tarde a você novamente, a todos que nos acompanham no SBT News. Isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, relator da trama golpista, votou por manter a condenação de cada um desses 7 réus que fazem parte do núcleo 3 da trama golpista. O ministro explicou no processo que não cabem embargos de declaração quando houver acórdão de obscuridade, ou seja, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas nesse caso. Ele explicou isso durante esse voto dele. Lembro que o ministro ele faz parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma está analisando esse caso. Ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino ainda devem votar nesse caso em específico. Julgamento que ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou na sexta-feira. A análise dos embargos começou na última sexta-feira e vai até a próxima sexta, dia 24. Estão sendo analisados recursos ali, os famosos embargos de declaração de pelo menos 7 réus. São eles Ronald Ferreira de Araújo, Hélio Ferreira Lima, Sérgio Ricardo Cavalieri, Vladimir Matos Soares, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Fabrício Moreira de Bastos e Bernardo Romão Correia Neto. Esses são as pessoas, melhor dizendo, que estão sendo analisadas ali os recursos, embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal. E eu lembro aqui, Lúcio, que esse é o núcleo 3. Por que núcleo 3? Porque os primeiros núcleos, o núcleo 1 e 2, já foram julgados, penas estipuladas. O núcleo 1, que faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive já começaram a cumprir as penas. Então, o caso é analisado no Supremo Tribunal Federal e penas que variam de 1 a 24 anos de prisão. Então, falta ainda os votos dos demais ministros e a partir do voto desses ministros, aí sim, eles começam, caso seja que forme maioria, eles começam sim a cumprir a pena estipulada. Lembrando, de 1 a 24 anos entre esses réus que foi estipulada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Lúcio. Ok, Marcos, muito obrigado aí pela sua participação. Até daqui a pouco. E eu já estou aqui no estúdio com a Natália Fruê, nossa analista de política, para comentar. Nath, só fazer um resumo aqui, então, dos condenados que entregam o núcleo 3 da trama golpista. São 9 militares e um policial federal. A acusação que eles estão respondendo é planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente eleito, o Lula. Desse grupo, só um general, Estevão Teófilo, foi absolvido dos crimes que era acusado. Nath, não tem novidade no voto do Moraes, né? E os outros 3 ministros devem votar como? Então, na prática, apesar de toda essa crise institucional, a gente sabe que esse assunto sobre as condenações da trama golpista é um dos temas que deixava o Supremo exposto, porque esse grupo, principalmente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, faz críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, com esse voto, mostra que, apesar de toda a crise institucional ter ficado mais forte nesses últimos dias, em virtude de um outro assunto, que é o caso Master, o ministro segue com com a sua postura de linha dura sobre esse assunto. Uma das críticas é que ele não poderia também ser o relator desses casos, e porque é um dos envolvidos, né? O plano de morte envolvia, inclusive, a morte de Alexandre de Moraes, mas ele durante todo esse tempo ignorou essas críticas e segue com a linha dura, mantendo as condenações e o que ele sempre defendeu, Lúcio. Nath, explica pra gente, a gente fica surpreso saber que o ministro está votando, né, num caso de grande repercussão durante o feriado de carnaval, né? Eles fazem isso de casa, é o plenário virtual. É né? o chamado plenário virtual. Para quem está em casa entender, o Supremo Tribunal Federal tem casos que eles votam no virtual, que eles têm um prazo para que isso aconteça, que são ações que não vão para plenário, que é quando a gente acompanha aquelas sessões na TV Justiça, em que agora os 10, porque o Supremo está com
um ministro a menos, desde que o ministro Barroso deixou a corte, né, resolveu se aposentar, antecipou a sua saída, tem toda uma expectativa agora para que o nome de Jorge Messias seja analisado pelo Senado, mas, por enquanto, a corte segue com 10 ministros. E aí tem a previsão legal dessas votações virtuais, que é muito comum, e que Moraes faz o voto dele, faltando os outros colegas, que pode, nesse prazo previsto legalmente, sair também o voto desses outros ministros do Supremo. Nath, sabe uma coisa que eu ia te perguntar na primeira edição, acabou não dando tempo? É o seguinte, por que dizem que o Lula ficou feliz, ficou contente ao saber que o sorteio tinha caído do caso Master, tinha caído com o André Mendonça? Então, Lúcio, é bom a gente entender o seguinte, quem faz indicação para o Supremo Tribunal Federal é o presidente da República, que tem essa prerrogativa prevista em lei. André Mendonça é um ministro indicado por Jair Bolsonaro. Qual é a avaliação do Palácio do Planalto? Que com a nova relatoria indo para André Mendonça, sai de cena essa ligação que alguns críticos, principalmente pessoas que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, faziam de que Toffoli, que agora aparece no caso Master, com as informações que a gente está divulgando, de suspeita de receber recursos em um negócio da família dele, de Daniel Vorcaro, era alguém indicado pelo presidente Lula. O que o Palácio do Planalto sempre disse? Houve um afastamento entre Lula e Toffoli, desde que, em 2019, vamos recordar aqui, o ministro Toffoli rejeitou um pedido da defesa de Lula. Lula estava preso para que ele pudesse vir a São Bernardo do Campo no velório e sepultamento do irmão Vavá. Toffoli negou isso pegou muito mal e desde então se avalia que há um distanciamento entre Lula e Toffoli. Mas o fato é que agora Mendonça está com a relatoria e qualquer ato dele que as pessoas critiquem, dizendo que quer manter o espírito de corpo do Supremo, daí recai não mais, né, sobre um aliado de Lula, um suposto aliado de Lula, mas sim do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Lula, de certa forma, se afasta mais do caso Master com a relatoria nas mãos do André Mendonça. E né? mais que isso, na sexta-feira, Lúcio, eu conversei com 2 pessoas que trabalham lá no Palácio do Planalto, que dizem que Lula, ele, inclusive, diante de todo esse caso, ele... internamente lá, entre assessores, fala de um espírito até de um gostinho de vitória em relação a Toffoli, do ponto de vista de que ele traiu o presidente, que foi quem o indicou, e agora está nessa fogueira. Então, assim, algo do tipo, está pagando pelo que fez, pela maldade que fez. A maldade que você diz é que o Toffoli não permitiu ele sair da cadeia para... Exato. Depois ele até permitiu, mas impôs um monte de condições e que aí a defesa de Lula disse que não acataria.